Essa parábola foi escrita por Isaías. A gente sabe que Jesus era muito conhecido por suas parábolas, mas desde antes do nascimento de Jesus já haviam também as parábolas. Elas são usadas para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender melhor. E essa parábola de Isaías, no capítulo 5, diz assim: agora cantarei para o meu amado, ou para o meu amigo, o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, uma fértil terra, e ele a cercou. Ele cavou a terra, ele tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas, ou um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas, uvas bravas. Versículo 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produzir uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Versículo 6. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação. Glórias a Deus. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Amém? Amém. Podem se assentar, por favor. Essa parábola, ela tocou muito no meu coração. Glória a Deus. Ontem eu tive uma conversa com meu esposo, pois eu andava muito sentindo sentimentos que eu sabia que não vinham da parte do Senhor para minha vida. Glória a Deus. E eu não conseguia me livrar deles. Sentimentos tristes, que deixavam sem paciência, estressado. E eu não conseguia me livrar desses sentimentos, porque a gente pensa que se a gente vem para a casa do Senhor, se a gente canta um louvor, ou se a gente tira um minutinho de oração só para agradecer ao Senhor, já é o suficiente. Mas não é. E eu me perguntava ali em pensamento: Senhor, por que eu não consigo me livrar disso? Meu Deus. E aí meu esposo, e o Senhor revelou isso para o meu esposo, porque o casal ele é um só corpo, um só espírito. A gente tem o nosso esposo, a nossa esposa para ser nosso ajudador. No momento em que eu estiver fraco, meu esposo vai me ajudar a ser forte. E o Senhor revelou a ele e falou: olha, você vem orando, né? Mas isso não é o suficiente. Você só jejua quando tem algo específico para você buscar. Meu Deus. E aquilo eu recebi de coração aberto, porque foi uma repreensão da parte do Senhor, porque o Senhor corrige aquele que Ele ama. O Senhor corrige aquele que Ele ama. E quando meu esposo me falou isso, eu parei para refletir e falei: meu Deus, perdão, Senhor. Eu não quero buscar a face do Senhor somente quando eu preciso. Eu não quero jejuar somente quando eu preciso de uma bênção, uma resposta do Senhor. Verdade, meu Deus. Porque só a gente cantar um louvor ao Senhor ou Glória a Deus. tirar uns minutinhos de oração não é o suficiente. A palavra do Senhor diz: jejuar e orar. A gente não acha na Bíblia escrito só ora e louva, tá bom já. Não tá bom. Porque se a gente não matar a carne, ela vai querer dominar. E essa parábola
onde um lavrador, que era proprietário de terras, ele relata a sua decepção com o resultado que foi inesperado dessa plantação, aonde ele foi lá, ele cercou a terra, ele limpou as pedras, tirou os matos, foi lá, carpiu, e ele plantou excelentes vides, excelentes ramos de uma videira. Glória a Deus. Quando a gente planta alguma coisa, o que a gente espera? Melhor. Verdade. Se eu plantar um pé de abacate, eu não quero um abacate ruim, eu quero um abacate bom. E ele edificou no meio dessa plantação uma torre, que servia para espantar, né, os bichos. E ele construiu já um lagar, já estava esperando pela plantação boa, pelas uvas doces. Ele construiu um lagar lá no meio para que ele pudesse já usufruir dessas uvas quando elas estivessem prontas. Ele esperava essas uvas boas e não as uvas ruins. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vem se referir ao povo de Judá, povo de Jerusalém, que eram a descendência de Abraão, de Jacó, que era formado pelas 12 tribos, mas não somente a eles. Isso estende a nós somos descendentes de Abraão. Aleluia. E quem foi que semeou essas sementes? Glória a Deus, aleluia. Que a Bíblia quer nos dizer, é o Senhor Deus. Verdade, Pai. E quem são essas sementes? Quem são esses ramos? É o povo de Judá, somos nós, sou eu, é a pastora, é o pastor, é você. E quando o Senhor ele plantou essa semente, quando ele já sabia que ele ia entregar o seu único filho numa cruz para salvar a minha vida e a sua. E ele esperava o quê? Que a gente desse bons frutos. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente acaba cedendo e entregando frutos amargos ao Senhor. Eita Deus, é verdade, Pai. Frutos amargos. Ele queria colher uvas saborosas. E por isso ele tomou todos os cuidados com a proteção e o crescimento daquele vinhedo. Ele cuidou, ele não deixou pragas tomar conta para que não retirasse os nutrientes que as uvas necessitavam para crescer. Glória a Deus. Ele cuidou. Pai. Assim como ele cuida da minha vida e da sua. Como ele nos levanta a cada amanhecer para a gente ir trabalhar com saúde. Glória a Deus. Ele cuidou, ele protegeu. Mas na hora de aparecer os frutos, ele somente encontrou as uvas que eram impróprias para consumo, de tão azeda que eram. Essa palavra, ela vem falar para a gente sobre um desvirtuamento de propósito. Um desvio de propósito. E muitas vezes a gente se desvia do nosso propósito, que é dar frutos bons. Muitas vezes a gente se desvia do fruto bom e a gente acaba entregando esse fruto Glória a amargo. Deus, aleluia, Pai, verdade. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos criou para que a gente pudesse o adorar, para que a gente pudesse viver em comunhão com Ele. Mas Ele também nos deu a capacidade de decidir. Ele nos deu o livre arbítrio. Essa capacidade de decidir, essa capacidade que a gente tem de escolher entre o bem e o mal, é o livre arbítrio. E às vezes a gente escolhe uma decisão errada, a gente tem esse livre arbítrio e vai para o caminho mal. Isso é denominado o quê? Um pecado. Quando a gente tem a escolha de fazer algo que não agrada ao Senhor, a gente está pecando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando Glória a Deus. a gente sabe que alguém agiu errado, a gente pode parar e pensar, por que ele decidiu agir assim? Porque foi o seu livre-arbítrio. O Senhor não veio e colocou na nossa frente, falou, você tem que fazer isso. Não, a gente tem esse livre-arbítrio. Aleluia, glória a Deus. A gente poderia ter agido de outro modo. A gente poderia não ter feito mal. A gente poderia ter escolhido ir para o caminho do fruto bom.
E o maior de todos os pecados do ser humano é não aceitar a existência e a dependência de Deus. É a gente não aceitar que a gente é dependente do Senhor. Glória a Deus. É a gente não aceitar o tamanho do poder do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus, Pai. O tamanho do desejo dele, que ele quer que nós o adoremos. O Senhor espera isso de nós. Esse é o maior pecado que a gente comete, é não aceitar que a gente foi criado, a gente nasceu para adorar, para exaltar, para seguir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Desde o primeiro pecado que foi cometido lá por Adão e Eva, no Jardim do Éden, desde então o ser humano ele já vem com essa tendência, não uma obrigatoriedade, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas desde o primeiro pecado de Adão e Eva, a gente já vem com essa tendência natural de ter uma rebeldia contra Deus. Aleluia. De produzir frutos azedos. Glória a Deus, aleluia. Que são inaceitáveis pelo Senhor. E compete a nós mesmos deixarmos de lado a condição do pecado. Compete a nós deixarmos de lado essa tendência de se rebeldiar contra o Senhor. Nós temos o livre-arbítrio. Compete a nós reconhecê-lo como Deus, como para honrá-lo e adorá-lo verdadeiramente. E às vezes não é isso que a gente acaba fazendo. A gente acaba entregando os frutos azedos. E a palavra diz que o profeta falou nessa palavra: o que mais eu poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque ela produziu frutos azedos, ele esperava os bons e ele fez de tudo. Ele fez de tudo. E mesmo assim deu fruto azedo. O que mais que a gente quer que o Senhor faça por nós para a gente produzir frutos bons? Ele já não nos protegeu? Assim como lá na parábola disse, que limpou, colocou um espantalho lá no meio para proteger, para limpar dos bichos. Ele já não nos cuidou, ele já não nos salvou quando ele entregou o seu filho lá naquela cruz. Verdade, meu Deus. Ele fala: o que mais eu poderia ter feito? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer na minha vinha. Então, quando a gente profere coisas más, a gente tem essa decisão de tomar um caminho errado para o pecado, o que o Senhor pode fazer sobre nós? Glória a Deus, aleluia. Tirarei a sua sebe ou a sua cerca para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Tornarei em deserto e não será podada e nem cavada. Crescerão sarças, espinheiros, pragas. E não haverá chuva. Glória a Deus. O que quer dizer aqui? O que mais que o Senhor pode fazer para a gente? Se a gente está entregando frutos azedos, Ele fez de tudo. O que vai acontecer? Ele vai retirar sobre nós a proteção dele. Senhor, aleluia. Ele vai retirar sobre nós o cuidado que Ele colocou com a gente. O que mais que Ele pode fazer? Se a decisão foi nossa, de não acordar 3 horas da manhã e orar, ou de não tirar pelo menos um dia da semana, que tem 7 para jejuar. Simplesmente Ele vai tirar a mão dele sobre nós. Glória a Deus. Vai deixar que as pragas venham, que as tentações do maligno venham, que a doença ataque, que a gente sinta dor, que a gente trabalhe o dia e se sinta totalmente cansado e exausto, sem vontade de vir para a igreja. Porque Ele não pode fazer mais nada. É Deus. Se a decisão for nossa. Glória a Deus. A solução natural que Ele teria que fazer é essa. E essa parábola é uma parábola profética. Glória a Deus. Porque aquilo que foi anunciado pelo lavrador se cumpriu. Ele retirou a cerca. Ele retirou a proteção. Porque a gente
conheceu a palavra do Senhor, a gente conheceu o bom caminho, a gente não deu frutos bons. E aí o que aconteceu? A gente caiu em pecado, a gente sofreu. Verdade. Sofreu às vezes por um amor, por alguém. A gente sentiu na pele uma doença, uma dor. É verdade. Se cumpriu o que foi dito, o que foi anunciado aqui nessa parábola, sobre retirar a proteção. Só que não é de forma definitiva. Porque o Senhor Deus, Ele é tão misericordioso no seu amor pela sua criação. Ele já providenciou para a gente uma nova oportunidade. Deus, aleluia. Ele já providenciou para nós uma nova chance. Para que a gente pudesse retornar para o propósito original. Qual é o propósito original? Produzir bons frutos. Qual seja o propósito de estar na comunhão com Deus e o reconhecer. Glória a Deus, aleluia. Essa nova oportunidade, ela se chama Jesus Cristo. Jesus, aleluia. Foi a oportunidade que o Senhor nos deu Glória a Deus. de novamente produzir algum fruto e um fruto bom. Jesus é o próprio Mestre que veio para nos dar essa nova chance, essa nova oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Lá em João, no capítulo de número 15, e no versículo de número 1 ao 8, diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Glória a Deus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira? É Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Glória a Deus, aleluia. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Esses ramos posteriormente serão apanhados, serão lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Estas são as palavras do Senhor, lá em João, no capítulo de número 15. Verdade. Essa palavra dá um significado mais profundo a essa parábola. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus e por Jesus, nós podemos ficar sobre os cuidados plenos do agricultor, que é o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele diz que se o ramo permanecer nele, vai dar fruto bom. Não vai vir uva azeda, que é imprópria para o consumo. E se a gente permanecer nele, a gente pode pedir o que quiser, que ele será concedido. Qual é o maior sofrimento nosso aqui? É a gente querer ter um carro bom e não conseguir ter, e aí a gente clamar, a gente chorar atrás disso para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas se a gente permanecer no Senhor, se a gente for um ramo firme no Senhor, a gente vai produzir bons frutos e a gente pode pedir o que quiser, Glória a Deus, aleluia. que será concedido. Não sou eu que estou falando, não é o pastor, é a palavra do Glória Senhor. a Deus, aleluia. É Jesus. A gente pode pedir o que quiser, que será concedido. A gente pode ser parte dessa videira verdadeira. A gente pode frutificar. A gente pode cumprir a finalidade para a qual a gente foi criado. Glória a Deus. Que é adorar o Senhor. Que é servir ao Senhor. Glória a Deus. Que é produzir aleluia. frutos. Quais são esses frutos produzidos? É a gente ganhar uma alma,
é a gente resgatar aquele vizinho que está perdido. Verdade. Hoje mais cedo foi assim. Nós estávamos em casa e infelizmente a gente começou a ouvir discussões, brigas, choros. E a gente foi lá fora para socorrer. E se a gente parar para refletir, quão triste é, né? Verdade. Eu tô lá na minha casa, eu adoro ao Senhor, eu tô bem, mas e o meu vizinho? Ele está sofrendo, porque ele não consegue se libertar do mundo, do pecado. Verdade. A gente não poderia dar um fruto bom? A gente não poderia plantar uma sementinha lá no coração dele? Porque se a gente já passou, pelo menos um pedacinho do caminho pelo mundo, a gente sabe o que é sofrer lá fora, na mão do maligno. A gente sabe. E eu creio que nenhum de vocês aqui vão esquecer de onde Deus já te tirou. Assim como eu não esqueço. E se você lembra disso, para servir de edificação, para você agradecer ao Senhor por onde você está hoje, pelo que Ele já fez na sua vida, por que você está permitindo que o seu vizinho, o seu familiar, ainda passe por isso? Por que a gente ainda não foi lá e não plantou uma sementinha para ele sair desse mundo, para ele vir dar frutos junto com a gente, para ele também ser um ramo nessa videira verdadeira que é o Senhor Jesus? Aleluia, Pai. Por quê? Será que é porque a gente também ainda não está produzindo frutos bons? Ou a gente só produz um cacho de uva bom, aí na próxima colheita vem um cacho de uva mais ou menos? É assim. Depois vem um bom de novo, aí vem um horrível que não dá nem pra gente degustar. É verdade, Deus. Aleluia. A gente não precisa deixar que aconteça, que se cumpra isso que essa parábola de Isaías veio dizer. A gente não precisa deixar que o Senhor retire sobre nós a proteção dele. Verdade. A gente não precisa deixar que isso aconteça. A gente tem a opção de seguir a Jesus, de seguir o propósito que Jesus planejou para a nossa vida, sem desvirtuar desse propósito, para que não tire sobre nós a proteção dele. Então a gente tem que escolher o caminho qual nós devemos seguir, porque a gente tem a livre-arbítrio. Nós somos essa semente, nós somos esses ramos que precisamos produzir bom fruto. Porque só assim, se a gente estiver verdadeiramente fixos na videira verdadeira, a gente pode pedir o que quiser que o Senhor vai nos conceder. Glória a Deus. E através Aleluia. dessa felicidade, através desses frutos que a gente vai produzir, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque está falando lá no versículo de número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E para que a gente está aqui se não é para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Eu não estou aqui para subir no altar, trazer uma palavra e sair lá fora. Ah, hoje eu preguei. O irmão gostou e fala, nossa, você prega muito, estou me achando. Não. Antes de eu pisar o pé aqui nesse altar, eu falei, Senhor, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de levar a palavra do Senhor. Não deixe que nada venha tomar conta do meu coração para que meu ego venha subir. Eita Deus, aleluia. Foi para isso que a gente foi criado, para pregar o Evangelho, para levar o amor do Senhor. É para isso. Não é para se vangloriar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que nós possamos tomar essa decisão de ficar firmes com o Senhor Jesus, para que a gente possa se tornar videiras de frutos bons. Porque o Senhor nos deu a nova chance. Aleluia. Glória a Deus. A partir do sofrimento de Jesus naquela cruz, a gente teve uma nova oportunidade. Glória a Deus, aleluia. A gente foi assistir um filme sobre a crucificação e a morte do Senhor Jesus, e aquilo foi tão forte, tão forte, tão forte,
que eu me senti tão mal. Eita Deus, aleluia. Porque foi por mim. Foi por mim que o Senhor passou por tudo aquilo. Verdade, Senhor. Foi por mim que ele foi chicoteado. Foi por mim que ele foi apedrejado. Foi por mim que ele carregou aquela cruz. Eita Deus, aleluia. Foi por mim que ele suou gotas de sangue. Foi por mim que ele teve as mãos pregadas e os pés também. Ele merecia? Santo Deus, aleluia. Ele não merecia. Meu Deus, aleluia. E por que a gente ainda não está firme com ele se ele fez tudo isso por nós? O que mais ele precisa fazer? Jesus. É assim, Pai. Aleluia. Senhor, a gente não é digno de estar aqui, É verdade. recebendo tamanha graça e misericórdia. A gente nem é digno de tanto amor assim. Vocês conseguem imaginar o sofrimento? Quando você chegar em casa, para lá uns 5 minutos nessa posição. O ombro vai doer, vai pesar atrás nas costas, vai começar a sentir o braço, vai cansar. Você fala, você vai sentir. Agora você imagina com um prego em cada mão, um prego lá no pé. Imagina o tamanho da dor que Jesus passou ali. É verdade. E mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, ele estava clamando ao nome do Senhor. Ele estava orando pelo ladrão que estava ali naquela cruz e pedindo a salvação dele. É verdade. E a gente, quando está passando por uma prova, o que a gente faz? Ai, não vou na igreja hoje. Ai, hoje tem oração, não vou ir não. Ai, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Pastor, gente, vamos lá pro monte, vai ter uma oração. Ah, não vou no monte não, sai tarde, lá tá cheio de mosquito, tá cheio de inseto, volta tarde lá, é longe. O maior exemplo de todos nós tivemos e a gente não consegue seguir. Verdade. Aqueles que choram verdadeiramente aos pés da cruz, refletindo sobre o sacrifício vivo do Senhor, aqueles que choram e se entregam, eles receberão do Senhor misericórdia, receberão graça, receberão luz. A gente não precisa estar passando por tanta aflição assim. Eu sei que o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu e nós também venceremos. Mas tem processos que nós escolhemos passar que não precisavam ser passados. É verdade. Aleluia. Tem caminho que tem bem mais espinhos e pedras e escadas e morros e abismos do que o outro. E muitas vezes a gente escolhe passar por ele. É o Senhor que falou, vai lá e passe pelo pior caminho que tem, pelo pior processo. Não. Glória a Deus, aleluia. É nossa decisão. A gente não precisa passar por isso. Então que esse despertamento do Senhor sobre essa parábola da vinha, Glória a Deus. que ele venha servir como um despertamento sobre a minha vida e a sua. Porque primeiramente já serviu para mim lá em casa. Ali eu me ajoelhei, eu agradeci ao Senhor e eu pedi, meu Deus, que eu venha estar cada dia mais firme com o Senhor. Glória a Deus. Porque se a gente não tiver verdadeiramente ramificado no Senhor, a gente vai passar prova no casamento, a gente vai passar prova no trabalho, que não precisaria ser passado. É verdade. A gente vai ter contenda todos os dias com o marido, com a mulher. A gente vai vir para a igreja pensando, meu Deus, minha mãe poderia estar aqui, não está aqui. Que tristeza. Meu irmão poderia estar aqui, meu esposo poderia estar aqui. É verdade. E se Jesus voltar amanhã, meu Deus, a minha família vai ficar. Então vamos se ramificar, se fixar na verdadeira videira que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje, começa a refletir. Sente aí no seu coração tudo que o Senhor Jesus passou.
abençoou, tudo que Ele nos deixou aqui de promessa. Vamos refletir no caminho dele. Eu sei que é estreito, mas é o único que vai levar à vida eterna. Que a gente possa acordar, realmente acordar todos os dias. O que eu fiz de errado ontem que hoje eu poderia fazer melhor? Deus, O quê? Senhor, aleluia. Para que a mão do Senhor, para que a proteção dele não recaia, não saia da nossa vida. Verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essa pequena sementinha que o Senhor colocou no meu coração, que ela possa estar se ramificando no seu também. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. As palmas são para o Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.